foi realmente o principal atrativo para a Caloi começar a utilizar a simulação? Reduzir custo. Foi 50% de redução. A gente tem muita gente interessada em simulação 3D, é a bola da vez, Sim. é um dos ovos de ouro aí dos próximos anos. Tô percebendo, Edu, que isso daqui tá, como meus pais diriam, na crista da onda. O porquê que isso tá na crista da onda? Não só pelo vasto portfólio da Dassault com relação a essa parte de simulação, mas como principalmente as pessoas estão enxergando como reduzir custos com isso. Eu brinco que custo é que nem unha, se não cortar, cresce. Você precisa cortar custo. E aonde estão os custos nas empresas? Depende. Tem vezes que determinada empresa o maior custo está em logística, o maior custo está em protótipo, o maior custo está em pós-vendas. Depende. Então qual que é a ideia da simulação? Reduzir custos. Muitas vezes eu não me apresento como sendo uma pessoa de simulação. Eu sou uma pessoa de inovação. Vamos inovar. Inovar de que maneira? Reduzindo peso? Reduzindo custo? Reduzindo time to market? E como a Dassault tem esse vasto portfólio, como eu comentei, é possível empregar eles, né, em determinados, né, em vários tipos de aplicação para reduzir custo, ganhando dinheiro com isso. Muito, né? Bastante. Inclusive, é até motivo de orgulho pra gente, brasileiros, a gente chegar aqui no stand da Dassault Sim. e encontrar as bicicletas da Caloi. Da Caloi. Desenvolvidas no Brasil por profissionais de engenharia do Brasil. Brasileiros formados no Brasil, engenharia 100% brasileira. Ganhar destaque aqui num evento como esse. Sim. Inclusive, hoje pela manhã, a gente teve as bikes da Caloi apresentadas, né, como um case no maior evento de engenharia do mundo. Sim, nesse evento a gente está contando com quase 5.000 pessoas. Né? A Caloi está exatamente expondo algumas bicicletas ali ao lado. Eu achei muito legal que qual foi realmente o principal atrativo para a Caloi começar a utilizar a simulação? Reduzir custo. Foi 50% de redução. Para quê? Utilizando materiais alternativos, reduzindo o número de protótipos, reduzindo números de testes. Às vezes um teste fica semanas, meses, teste de fadiga lá, fica meses lá. Poxa, vamos acelerar o teste? Com a simulação 3D, você faz isso acelerado em com um nível de acuracidade muito grande. O que é o nível de acuracidade? O nível de realismo da simulação. Quando eu comecei em simulação, Edu, há 20 anos atrás... Você é engenheiro também? Sou engenheiro, mas quando eu comecei nessa parte especificamente de cálculo, muitas pessoas falavam, poxa, será que funciona? Será que não funciona? A questão do ceticismo era muito grande, era cético. Poxa, realmente a bicicleta não vai funcionar dessa maneira, não vai injetar, isso daqui é uma análise de injeção polimérica, não vai injetar dessa maneira. Ou seja, o ceticismo era muito grande. Hoje em dia essa barreira não existe mais. Ou seja, as pessoas sabem que simulação funciona. Porém, eu tenho uma outra brincadeira que simulação deixa o engenheiro bom melhor ou o engenheiro ruim perigoso. Por quê? Porque a plataforma é muito fácil de se trabalhar. É muito fácil você errar. Se você não sabe uma propriedade correta do material, se você não sabe como vai ser o modelamento matemático daquele comportamento físico, existe uma chance grande de você estar fazendo uma besteira grande no computador. Tem alguns professores, inclusive no Brasil, gosto muito de citar o professor Avelino. Ele fala, não vá para o computador se você não sabe fazer o cálculo na mão. Por que isso? É porque se a pessoa não entender como funciona o modelamento na mão, o computador é uma ferramenta, o software é uma ferramenta. Ele só vai fazer de uma maneira muito mais rápida, muito mais precisa, aquilo que você iria fazer na mão, né? Mas eu gosto de unir a capacidade técnica com a facilidade de uso do sistema. E a Dassault Systems hoje tem uma solução que é o Dassault Simulation, né? É o Simulia, é o Portfólio Simulia. O que é o Portfólio Simulia? O Portfólio Simulia é muito vasto, porém eu costumo simplificar em 4 tipos de simulação. Simulação estrutural, diversos tipos de simulação estrutural. Linear, não linear, estático, dinâmica, contato com atrito, contato sem atrito. Tem diversos tipos de estrutural. Multicorpos está empregado aqui também. Segundo, escoamento de fluido, o famoso CFD, né? Computational Fluid Dynamics. Fluido compressível, fluido incompressível, escoamento interno, escoamento externo, que é a parte da aerodinâmica. Tem diversos tipos de simulação de escoamento de fluido.
Terceiro, injeção plástica é o mais simples. Injeção plástica só tem o flow, para ver se a peça Flow injeta, Simulation, né? que é o flow, para ver se a peça vai injetar, né? O cool, que é exatamente a refrigeração, né? Também conhecido como sendo recalque na parte de injeção plástica. Tá. E o warp, é flow, recalque e warp, que é empenamento. E por último, o eletromagnetismo, né? Tanto de alta quanto de baixa frequência, ou seja, 4 tipos de simulação: estrutural, CFD, injeção polimérica e eletromagnetismo. Só que cada um deles uma vertente enorme, né, de possibilidades. A parte eletromagnética também está, assim, tendo uma procura muito grande de eletromagnética. Com o advento do 5G, já vem aquela questão de compatibilidade eletromagnética ou interferência eletromagnética. Às vezes você está com um projetor e você tem um celular do lado do projetor. E aí a sua esposa toca. Ele vai... Vai ligar. O projetor começa a piscar. O projetor está quebrado? Não, o projetor não está quebrado. A onda eletromagnética pode interferir na onda eletromagnética do projetor, fazendo com que ele comece a piscar. Isso é Electromagnetic Compatibility, compatibilidade eletromagnética. A gente tem alguns casos, nesse momento, trabalhando no Brasil. Eu tô tendo uma aula aqui. Olha, Edu, são quase 20 anos trabalhando com isso, né? Não só elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos. São várias metodologias matemáticas, tudo que eu falei agora é matemática. Tudo é matemática para se simular diversos fenômenos físicos. Fluido, estrutural, óptico, eletromagnético, são comportamentos físicos. Ou seja, é a união de metodologias matemáticas para se simular distintos fenômenos físicos. Por isso que eu adoro física também. Eu adoro matemática, adoro física. Por falar em física, será que você pode mostrar pra gente em detalhes a bicicleta da Caloi? Absolutamente. Vamos até lá? Vamos lá. Vamos até lá. O polimérica pode ser um compósito. Por quê? Muitos polímeros, PA, PP, poliamida, são os polis. Eles podem ter fibra de vidro, ou talco, por exemplo, para quê? Aumentar a rigidez, aumentar a capacidade mecânica, de resistência mecânica. Então essa bicicleta ela é extremamente leve, ela passou por diversos testes, não só testes de impacto, como testes de durabilidade, que é a famosa fadiga, e com isso a Caloi conseguiu prever como seria o comportamento dela. E eu tô conversando com eles do próximo passo. Qual que é o próximo passo? Já pode Próximo falar? passo, que é o quê? Otimizar. Tá. Otimizar. O que eles fizeram até então? Eles conseguiram reduzir peso de uma maneira mais rápida. Só que agora eu estou começando a conversar com eles para dar um passo a mais. Eles começaram no linear, foram para o não linear, começaram a fazer fadiga. Antes era estático, começou a fazer dinâmica, ou seja, é uma evolução, é uma jornada. A simulação é uma jornada, é uma jornada. E nesse estágio aqui já economizaram 50% de custo. É possível economizar mais. É possível economizar mais. Como? Otimização multidisciplinar. O que é isso? Imagine um software que é um guarda-chuva, e desse guarda-chuva ele vai gerenciar diversas físicas. Eu vou citar duas. Eles vão fazer análise de escoamento de fluido. Qual que está sendo a aerodinâmica dessa bicicleta? Aqueles testes que a gente vê em tudo de vento. Tudo de vento, né? Que é o escoamento externo. Vamos unir isso com a parte estrutural, ou seja, ela precisa ser leve, resistente, que é a fadiga, né, estrutural, e ter uma aerodinâmica interessante. Essa otimização multidisciplinar, ela vai unir essas físicas e vai começar a trabalhar no primeiro momento com DOE, que é Design of Experiments, e num próximo passo começar a trabalhar com algoritmo genético. Para quê? Para que você tenha uma bicicleta não só visualmente bonita, né, precisa ser cosmética, bonita, como a parte aerodinâmica totalmente otimizada junto com a parte estrutural. É chegando ao estado da arte de como seria um projeto ótimo de quadro de bicicleta. espetáculo. E o que me enche de orgulho é a gente ter
um Brasileiro. projeto brasileiro. No ano Brasileiro. passado a gente teve o case da BIS aqui, uma empresa brasileira. Também brasileira, né? Foi a primeira vez que a gente tem a bandeira do Brasil aqui no palco do evento e agora a Caloi, né? Motivo Caloi. de orgulho, assim, sem precedentes. Eu sou usuário de Caloi desde quando eu tinha 3 anos. Então, assim, é um orgulho imenso ter a Caloi aqui, né? Eu fico muito contente que eu sou usuário da marca, gosto muito, assim, apaixonado pela marca. Eu ando de bicicleta, apesar de não parecer, né? Apesar de não parecer, mas eu ando de bicicleta, adoro bicicleta, né? E ter uma engenharia nacional, ou seja, é engenheiros brasileiros desenvolvendo tecnologia local. Isso faz com que o Brasil também não perca talentos, né? Não perca talentos, não vai para a Alemanha, não vai para os Estados Unidos, não vai para o Japão, mas fique desenvolvendo no Brasil. Show de bola. Leandro, obrigado pela aula. Eu que Pra você agradeço. que está assistindo a gente aí. Esse é o Leandro Garbim, especialista em simulação 3D aqui da Sua Systems. Isso. É um prazer falar contigo sempre e te reencontrar mais uma vez aqui. Satisfação toda minha. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço, Edu. Um abraço.